Agora a gente vai falar de um crime que aconteceu nesse fim de semana que ganhou repercussão nas redes sociais, repercussão nacional, inclusive. A esposa do policial civil, coautor das agressões contra uma babá, passou por uma audiência de custódia na tarde de sábado. Estou falando desse caso aqui, essas imagens rodaram o país inteiro. Essa mulher de preto é a esposa do policial. E a outra é a babá do advogado que está agora nesse confronto aqui direto com o policial. A mulher armada acabou atirando contra esse advogado. Essa babá sofreu várias e várias agressões dessa mulher, incentivadas pelo marido. A Justiça do Amazonas decidiu pela prisão preventiva dela. Jussana Machado foi presa em flagrante e passou por audiência de custódia na tarde de sábado. E a Justiça a manteve presa após o decreto de prisão preventiva. Primeiro que o Ministério Público ele estranhou como o procedimento foi formado pela autoridade policial. Ficou estranho por que a esposa foi flagranteada e o policial civil não. Então ele entendeu que houve indício de corporativismo, e faltou documentos necessários para ser encaminhado para a Justiça. Então ele entendeu como o exame de corpo de delito da vítima, então ele entendeu que a autoridade policial talvez queria amenizar a situação para favorecer aqui na custódia. Mas o Ministério Público muito bem preparado, identificou essas situações e falou na audiência de custódia nesse sentido. E a prisão dela a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, porque havia elementos ali, tanto o Ministério Público como a magistrada tiveram acesso ao vídeo, e o vídeo mostra claramente uma brutalidade e sem também afastar que se tratam de duas pessoas que são lutadores de artes marciais. Obviamente, a gente solidariza também com os lutadores, porque a gente sabe que não é o espírito dos lutadores esse tipo de violência. Os lutadores, na verdade, ele tem um princípio de não a violência, de combate à violência, mas nesse caso desses lutadores, eles foram contrários também, inclusive, aos princípios das lutas, dos que eles regem. Durante a audiência de custódia, a Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, esteve presente no fórum. A busca por justiça e garantia dos direitos e a segurança de seus membros foi o objetivo da comissão. E a Justiça do Estado do Amazonas mandou um recado. Quem agredir terá sim a decisão mais correta e mais firme. E a OAB, como representante da sociedade, está aqui para pedir justiça. Nós não ficamos por esse momento, nós vamos acompanhar esse caso até o final. Um caso que tiver um advogado, a OAB estará presente do início ao fim. A defesa de Jussana recorrerá da decisão para que ela responda ao processo em liberdade. Bom, a Justiça por hora optou por manter ela presa. Nessa decisão nós vamos adotar todos os recursos cabíveis para que essa decisão possa ser revogada e ela possa responder ao processo em liberdade. Com relação ao que aconteceu no início da noite de sexta-feira, o que a defesa também tem a declarar a respeito dessas agressões? Bom, em relação a essas agressões que dizem respeito ao mérito, a gente vai se manifestar só no processo. E olha, depois de toda essa manifestação do Ministério Público, na noite de sábado, o policial civil Raimundo Nonato Machado se entregou à delegacia lá no Rio Preto da Eva, município da região metropolitana de Manaus. Agora, o servidor público e a esposa, Jussana Machado, permanecem presos. A Justiça do Amazonas decretou no último sábado a prisão preventiva do policial civil Raimundo Nonato Machado. Ele foi preso um dia após a decisão judicial de também prender preventivamente a esposa dele, identificada como Jussana Machado. O casal agora segue preso após ter sido flagrado por câmeras de monitoramento de um condomínio residencial em Manaus, enquanto agrediam brutalmente uma babá e um advogado que chegou a levar um tiro na perna. As agressões começam contra a babá, Cláudia Gonzaga de Lima. O vídeo mostra a mulher no chão enquanto Jussara, que é incentivada pelo marido, soca o rosto da vítima. Sem chance de defesa, a babá grita por ajuda. Em seguida, a tentativa de ajuda chega. Trata-se do advogado Igor Colares, que, surpreendido pelo policial civil, também passa a ser agredido.
Nesse momento, o policial civil entrega uma arma de fogo para a esposa, que passa a ameaçar atirar em quem tentar apartar a confusão. O advogado cai no chão e Jussara atira contra ele. O disparo atingiu a perna de Igor. As vítimas da agressão conseguem correr para uma sala ainda dentro do condomínio, mas são perseguidas pela dupla de agressores que invade o espaço e segue tentando atacar o advogado e a babá. As agressões só cessaram minutos depois com a chegada de uma viatura. Após a execução dos crimes que tiveram repercussão nacional, diversas frentes em Manaus se pronunciaram por meio de notas de repúdio contra o casal de agressores. A Câmara Municipal de Manaus disse que já deu início a um processo de cancelamento e devolução de um título de honraria que havia sido dado ao policial civil Raimundo Nonato Machado durante o ano de 2021. O título agora deve ser cancelado. A nota foi emitida nas redes sociais da Câmara Municipal. O texto informa que, a pedido do vereador Alan Campelo, do Podemos, o título de honraria por meio da medalha de ouro Alfredo Barbosa Filho, concedida em 2021 a Raimundo Nonato por ser mestre em jiu-jitsu, deve ser agora cancelado. A CMM manifestou ainda solidariedade às vítimas da violência. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas também se pronunciou por meio de nota, pedindo que a Justiça mantenha a prisão preventiva do casal. A nota da OAB diz ainda que a babá agredida vinha sendo constantemente perseguida pela esposa do policial, que dentro do condomínio a xingava por conta de problemas de relacionamento. O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas se posicionou em comunicado oficial e destacou que, abre aspas, os agressores se dizem lutadores, mas não são. Ser lutador exige a disciplina do esporte e jamais usar o conhecimento para fazer o mal. Quem usa a luta para fazer o mal envergonha o esporte, fecha aspas. O Tribunal de Justiça Desportiva finaliza afirmando que fará tudo para que, abre aspas, estes covardes jamais toquem novamente em um tatame oficial, fecha aspas. A Polícia Civil do Amazonas, até o momento, ainda não se posicionou publicamente sobre o caso. O casal deve responder pelos crimes de lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça. A defesa de Jussana e de Raimundo Nonato disse que só vai se posicionar em juízo. Olha, a gente vai seguir acompanhando esse caso. Ainda hoje a Polícia Civil se comprometeu em fazer uma coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre esse caso. Essa coletiva está marcada para as 9 horas da manhã. A gente vai seguir acompanhando, vai ser na Delegacia Geral, até porque existem muitas coisas que precisam ser explicadas. A própria OAB, juntamente com o Ministério Público, questionam o fato, por exemplo, do policial civil não ter sido preso em flagrante. E a esposa dele, sim. Também questionam alguns crimes que seriam imputados a ele e que não foram registrados pelo delegado plantonista, né? O delegado que recebeu a ocorrência. Então, isso tudo deve ser esclarecido ao longo do dia, a partir das 9 horas, nessa coletiva de imprensa. Mas a gente vai seguir falando sobre esse caso, que teve toda essa repercussão, né? E que poderia muito facilmente ter acabado de uma forma trágica. Eu vou conversar agora com o advogado Igor Menezes Colares, que se recupera desse tiro que levou na perna. É ele que aparece naquele vídeo e está aqui comigo ao vivo. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar. Bom dia. Muito obrigado pela abertura, né, para poder participar nesse processo. Primeiro, queria saber se você está bem, está recuperado, qual foi o estado de saúde? Olha, sinto muitas dores ainda pelo corpo, né? No rosto, aqui para abrir a boca. Minha perna aqui, que eu levei o tiro também, tá muito dolorida ainda. Né? Consigo, por exemplo, deitar com a perna encostada para esse lado. Então, muitas dores pelo corpo todo, assim, também. E a babá, que é funcionária da sua casa, ela está também bem depois daquela cena toda? Eu imagino que talvez fisicamente, mas emocionalmente muito abalada, né? Sim, a Cláudia, a gente tem falado com ela constantemente, né? Sempre entrando em contato com ela. E ela está com vários hematomas pelo corpo todo, roxo, machucados,
Mas o principal realmente é o psicológico. Ela está bem abalada com isso tudo. Tanto que ela até prefere não ficar falando, né, com as reportagens, mas é por esse motivo, né? Ela está muito abalada mesmo. Eu imagino também que, assim como ela, você e a família não estejam seguros em relação ao que aconteceu, porque foi praticamente dentro de casa, né? Foi no estacionamento do local em que você mora. Sim, exatamente. E, inclusive, nós não voltamos para casa. Desde que eu desci para ajudar a Cláudia naquele momento, eu não pisei mais na minha casa. Não pude mais voltar. Qual a situação desse momento, né? A gente acabou de mostrar na reportagem, Igor, o fato do policial ter sido preso, né? Ter se apresentado na delegacia lá em Rio Preto, da esposa dele também ter tido a prisão convertida para preventiva. Isso é satisfatório nesse momento ou existe algum outro tipo de reivindicação? Olha, sabemos que é apenas uma preventiva, né? Mas já é uma vitória. Já é uma vitória isso daí. Mas espero que todo o processo seja conduzido de forma justa, né? De forma objetiva e que tenha uma boa conclusão. A gente viu e está vendo as cenas, né, posteriores à agressão lá de fora, quando vocês tentam se proteger e insiste essa perseguição. Como foi que você viu, percebeu o que estava acontecendo? Qual era o contexto para toda essa briga? Isso partiu de uma o casal me procurou algumas semanas atrás alegando que a Cláudia estava fazendo fofoca sobre eles no condomínio. Eu chamei a Cláudia, né, para conversar, né, depois, perguntando se era verdade, e ela negou veementemente essa situação. E a irritação deles é porque eu não tomei uma providência que eles queriam, né, em relação a isso. Eles queriam que eu demitisse. E aí decidiram partir para a agressão. Essa agressão, ela era contra diretamente a Cláudia? Já era vocês dois? Ou você apareceu na cena para proteger a Cláudia? O que foi que aconteceu naquela hora? Até então não tinha problemas com os vizinhos. Mas a Cláudia vinha sendo abordada no condomínio por ela e pelo casal em si. Tanto que eu acompanhei a Cláudia no dia 13 de julho, até a delegacia, e atuei como advogado dela, e registramos, né, uma ocorrência na delegacia, justamente por conta de injúrias, né, que ela sofreu lá no condomínio já, vários palavrões, xingamentos, ameaças, isso tudo até na frente do meu filho, né, tem apenas 2 anos. E após tudo isso, nós registramos, né? Então, assim, os fatos aconteceram com a Cláudia, não comigo. Entendi. Então, essa cena que a gente, que teve toda essa repercussão, aconteceu posterior ao boletim de ocorrência. Eles já tinham sido denunciados, já estavam cientes dessa denúncia, né, que chegou até a polícia, mas isso não os impediu de chegar até isso. E tem mais um detalhe, né? Nós nos reunimos com a síndica e com a advogada do condomínio, e o Nonato foi chamado também para resolvermos essa situação. E ficou acertado lá que cada um seguiria sua vida, né, sem importunação, nem eles conosco e com a Cláudia, nem a Cláudia nem falaria nada com eles, nem dirigiria a palavra para eles, entendeu? Ficou acertado isso, e desde aí não tinha tido nenhum problema mais, até o dia de sexta-feira. Vocês moram no mesmo bloco, mesmo andar? É muito próximo o apartamento um do outro? É a mesma torre, mesmo andar, um apartamento um ao lado do outro.
Entendi. E naquele momento ali de todo esse conflito, passava alguma coisa na cabeça? Você tinha noção? Porque já sabia que ele era policial e que poderia estar armado, né? Tinha noção que isso poderia chegar ao ponto que chegou? Porque nas imagens a gente vê a Jussana já também com essa arma nas mãos, da coronhada na cabeça da Cláudia. Naquele momento, você conseguia perceber o risco que corria? Eu avistei toda a situação lá da minha varanda. E quando eu vi que estava acontecendo já alguma coisa em relação a isso, eu corri, mas já passando várias coisas na minha cabeça, né? Imaginando exatamente isso, que ele é policial, que ele podia estar armado, mas eu fui porque eu precisava ajudar a Cláudia naquele momento. Entendi. E assim, justamente, né, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém ajudando a Cláudia. Então, eu precisava tirá-la dali. Meu objetivo era esse, tirá-la daquela situação, né? Protegê-la. Você acha que a Jussana tentou te matar? Eu tenho uma certeza absoluta disso. Porque no momento que o Nonato passa a arma para ela, ele fala, ele segura aqui minha arma e aponta para ele. Então, assim, o momento que o tempo todo estávamos nós dois, né, agarrados ali. No momento que aquele rapaz da manutenção, o Carlos, ele consegue afastar um pouco o Nonato de mim, é o momento que eu estou sozinho e ela aponta para mim, né? E é o momento que ela efetua o disparo. Entendi. Depois dessa consequência toda, dessa confusão toda, você acredita que o primeiro atendimento policial, ele foi o adequado ou que existia algum tipo de proteção a Nonato pelo fato dele ser um policial civil? Eu não achei o mais adequado. Começando porque quando a Polícia Militar chegou, nós ficamos ainda dentro ali daquela guarita, como vocês podem ver no vídeo. Nós ficamos, nós três ainda ali na guarita, com um policial militar ali. Então, eles continuaram me xingando, mesmo com a Polícia Militar ali, me xingando, me ameaçando, gritando. E eu ali baleado, sangrando, totalmente vulnerável. Então, aí eu perguntava do policial militar por que, né, que estão aqui, porque ainda não tiraram, porque não levaram. E ele falava só que estava aguardando ordens superiores. O que não teria necessidade, levando um contexto de um flagrante, né? Não precisa de alguém superior para isso. E foi solicitado até no momento já da retirada a arma do Nonato. E ele se recusou a entregar a arma para os policiais. Ele não entregou a arma. Ele foi entregar a arma já na delegacia. Entendi. Agora, eu estava revendo aqui as imagens e no momento em que a Jussana tira, o Nonato bate no braço dela, pega a arma de volta. Nesse momento, você lembra o que aconteceu exatamente? Ele fala para tirar ou ele tenta impedir que isso aconteça? Essa hora eu estava olhando para ela, especificamente, e só esperando o tiro ali, na verdade, né? Eu olhei para ela e pensei, né? Vou pegar um tiro agora. Então, assim, essa parte eu não posso falar. Entendi. Agora, com os procedimentos que foram abertos, a prisão dos dois, você espera que seja imputado algum outro tipo de crime a eles, né? Porque há um questionamento da própria OAB e também do Ministério Público, né? Que pediu a revisão do caso. Você acredita que, além do que já houve um indiciamento no primeiro momento, vão ser acrescentados outros crimes? Essa parte eu até preferia deixar para o meu advogado falar, mas espero que seja apurado de forma correta. É isso que eu espero. Vocês pretendem voltar para casa ou esperam que o condomínio tome alguma outra providência, já que a conversa para que se resolvesse não foi suficiente? Eu espero que o condomínio tome as providências necessárias à expulsão deles do condomínio, porque demonstraram já que não tem condições de viver ali naquela comunidade. Isso eu espero, né? Em relação a retornar para a nossa casa, nós ainda não decidimos. Entendi.
Muito obrigada, Igor, por conversar com a gente. Eu sei que o momento é muito delicado, mas de se colocar à disposição. A gente também vai seguir acompanhando esse caso. Estaremos na coletiva de imprensa que a polícia vai dar daqui a pouco. E o espaço do Manhã no Ar e da TV A Crítica estão abertos. Caso vocês precisem, fique à vontade. Muito obrigado pelo espaço, agradeço. Bom trabalho, desejo bom trabalho a todos. Conversei com o Igor Colares, que foi o advogado vítima, né? Uma das vítimas. Ele e a Cláudia foram vítimas dessa ocorrência aqui. Os dois suspeitos estão detidos nesse primeiro momento. A prisão do policial do Nonato não foi em flagrante, então ele está à disposição da justiça, o que significa que deve passar por uma audiência de custódia. Afinal de contas, essa apresentação aconteceu no sábado à noite, então é possível que isso só aconteça hoje. Além disso, a coletiva de imprensa vai ser dada, né, pela Polícia Civil. A gente vai seguir acompanhando. Há questionamentos da própria OAB, que representa o Igor, juntamente com o Ministério Público, né, sobre o tratamento que esse crime recebeu na delegacia e também dos outros crimes que possam ser imputados. O Igor espera que o condomínio tome providências em relação à expulsão, e é uma situação muito delicada, porque as pessoas que você vê no vídeo, o Igor e a Jossana e também o Nonato, eles moram no mesmo prédio, no mesmo andar, num apartamento colado no outro. Ou seja, não dá para continuar vivendo da mesma forma. Alguém vai ter que sair, né, depois disso, porque em pouco tempo, se ganhar liberdade, vai voltar a morar parede com parede, ali no mesmo bloco, no mesmo andar. Não tem condições diante do que aconteceu. É um caso grave que a gente segue acompanhando. A gente viu na reportagem também a manifestação do Tribunal Desportivo relacionada ao fato de que Nonato é mestre de artes marciais e eles repudiaram, e no final da nota dizem que vão fazer o possível para que nenhum dos dois, né, porque os dois são lutadores, os dois têm técnicas de luta, o que torna ainda a violência ainda mais grave, os dois não voltem a ocupar tatames oficiais, né? Não participem de competições ou não possam dar aulas. Essa é a manifestação feita pela Justiça Desportiva, representando as associações de artes marciais. E a gente vai seguir acompanhando esse caso, que ganhou repercussão nacional. E qualquer nova atualização, você vai acompanhar a nossa programação. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.